permanecer naquilo que Deus me deu. Então isso é a maior resposta que eu posso dar para alguém que às vezes duvidou ou acha que não teve uma transformação real. Porque crítica realmente, as pessoas vão fazer porque elas olham aquilo e falam assim, não, por que ela está vivendo isso? Vai durar Sabe? pouco, já já ela desiste disso daí. Fogo de palha e tal. E a melhor resposta é isso, é a gente conseguir permanecer naquilo que a gente recebeu de Deus. Então ninguém sabe o que Deus entregou, porque foram nós que recebemos aquilo. Então por mais que a pessoa não acredita, a gente tem que acreditar, porque é a gente que recebeu. Então a nossa maior resposta é exatamente isso, é permanecer para mostrar que realmente não é fogo de palha, que foi algo de Deus mesmo. E porque quem sustenta é ele. O projeto é dele, não é nosso. Ele deu o projeto de abrir essa empresa e poder, hoje ele fala, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te responderei e tu me glorificarás. Então ele fez questão de me honrar para hoje eu glorificar o nome dele aonde eu for. Não tenho vergonha de falar. Tem gente que fala que serve a Deus, mas tem vergonha de falar dele. Tem gente que fala que serve a Deus, mas você vê que na vida dela não mostra o Deus que ela serve. Sim, é verdade. Sendo que o Deus é tão gigante e você não mostrar quem ele é para as pessoas, você está sendo até que ignorante, né? Então, assim, ele pega a pessoa lá por detrás da malhada e traz aqui para sentar junto com os príncipes, né? E aí as pessoas olham assim e falam assim, mas quem é ela? Minha filha, eu sou filha de Deus, e você? Eu decidi, eu escolhi. Ele me escolheu e eu me fiz escolhida. Porque é muito fácil a pessoa falar, Deus me escolheu, mas você não fazer nada. Você tem que se fazer escolhida. Quando você se faz escolhida, ele faz isso. Uma história para contar. E não ficar esperando muito apoio dos outros, porque se a gente ficar esperando, nossa, Deus me deu um projeto e agora eu preciso da ajuda de alguém. Deus já deu a direção, então a gente tem que ter ousadia e não esperar nada dos outros também. Porque, vou fazer só se alguém me ajudar. Porque isso são desculpas que as pessoas colocam para não colocar em prática aquilo que Deus deu. Isso é muito triste, porque tem pessoas que recebem já um propósito, já tem um chamado e guarda na gaveta. Não, vou esperar algo sobrenatural acontecer, senão eu não vou conseguir fazer sozinho. Não, Deus já deu a ordem, já liberou sobre você. Vai lá e faz, né? Fazer o que pode com os recursos que tem, né? Exatamente. Da maneira que e o mais rápido possível, né? Dentro das possibilidades. Mas o que é interessante, eu queria que vocês falassem para os filhos prósperos que estão assistindo, porque vocês falar dessa forma parece muito fácil, né, para eles, né? Eu queria que vocês dessem conselhos, né, para quem quer empreender, né? Porque vocês estão empreendendo, para mim, vocês estão começando um negócio do zero. Na verdade, vocês já começaram, né? Na verdade, já está bem solidificado, né? Então, se vocês puderem passar uma visão para quem quer começar, né? Vocês já deixaram claro que ignore o que os outros falam, ignore quem não tem resultado, mas se puder passar uma dica, seria interessante. Pegando o gancho, vocês falaram começar do que você tem, né? Quando eu perguntei para Deus o que eu ia começar, ele falou, você precisa de um telefone e de um computador. Era o que eu tinha. Um computador capenga que não baixava um arquivo. Então, as pessoas elas falam assim, eu vou começar, sabe como? Eu preciso de ter uma sala comercial, num ponto estratégico, eu preciso já ter funcionários, eu já preciso ter um computador top, um celular da última geração, porque eu sou uma empresária agora. E tem muito empresários, que se dizem empresários, que eu coloco assim, abro aspas, desculpa, que não são empresários. Sim, são verdade. Funcionários deles mesmos, né? Porque as pessoas falam assim, eu sou empresária, mas você vê a vida da pessoa, não condiz o que ela é. É a mesma coisa que tem na internet. Tem um monte de gente vendendo um monte de curso e a pessoa nem é aquilo que ela está vendendo, enganando um monte de gente. Então, assim, a palavra empresário é muito bonita, né? Todo mundo fala assim, eu sou empresária, é muito bonito, né? Mas por trás dos bastidores há muita dor. Eu mesma, até hoje, eu não tenho vergonha de fazer as coisas para a minha empresa. Eu, na época que eu abri, eu era a pessoa que ia no correio, a pessoa que ia no cartório, a pessoa que saía da minha cidade para ir lá para o centro de São Paulo para poder registrar documento. Eu era o marketing, o comercial, eu era tudo, a faxineira, tudo. Então, as pessoas elas acham que elas têm que começar de cima. Mas um prédio, para ele ter substância, quando ele cresce, ele precisa ter o quê? Cavar e fazer a estrutura, não é verdade? Então, se a pessoa não entender que ela tem que ter uma base, ela pode crescer, mas ela vai quebrar, porque não tem a base. E a base é o Senhor Jesus. Uau! Uau. Amém. Pegou? A rocha. Pegou o fundamento? Legal, muito bem. Eu sempre falo também que a gente começa a empreender no altar. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu começo a empreender no altar, com o meu dízimo, com a minha oferta, porque eu sei que aquilo vai abrir portas. Sim. Então, primeiro, eu sirvo a Deus, porque tem gente que fala, eu não vou entrar na polêmica aqui de dízimo e oferta, mas realmente é algo que a gente tem que ter essa consciência. O que é o empreendedorismo? Eu
e sou empreendedora do reino. E eu começo empreendendo no altar. Sim. Eu invisto nos meus programas, eu estou empreendendo no reino de Deus. Sim. Então eu tenho que ter esse entendimento que eu preciso fazer primeiro e Deus vai abrir a porta e vai derramar bênçãos sem medidas. Então esse para mim é o princípio principal, sabe? Mas eu quero entrar nessa polêmica, porque Malaquias 3,10 diz, ele é claro lá, né? Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois provai-me nisto. Aí a pessoa, ela quer ter tudo, mas ela não quer entregar a Deus o que é dele. Ele pede e quando a gente fala de dízimo, eu não estou falando de 10%, tipo, eu recebi aqui, eu vou gastar, depois eu tiro o meu dízimo. Não, é as primícias. Ele fala. Exatamente. São as primícias. Ele fala bem claro, os primeiros 10%. Então, não vem querer fazer um embromation, porque a Deus ninguém engana, né? Então, assim, as pessoas, elas falam que quer ter tudo isso, mas aí as pessoas lá não tá ganhando nada. Ela ganha lá, um salário mínimo por mês, tira o dízimo lá dela, os primeiros 10%, se é que tira. E aí, que é a realidade. Aí ela vira empresária, aí ela vê na conta dela 200 mil, 300 mil, 500 mil. Aí ela não quer tirar o dízimo de 500 mil. Né? Aí ela não honra a Deus. Aí a vida dela começa a dar tudo errado. Não que Deus é carrasco. Entendeu? As pessoas falam assim, tá na Bíblia. Eu sigo o que está na Bíblia. O que a Bíblia diz é o que eu sigo. Se outra pessoa falar outra coisa, aí é um problema dela. Eu acho que assim, as pessoas me acham meio bruta às vezes, porque eu sou meio firme na hora que eu falo, porque Deus também ele era firme. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui, ele foi muito firme. Né? Ele não aceitava certos tipos de coisa, era sim ou não. E é assim que a gente tem que viver. E as pessoas querem ficar naquela vida, naquela cristianismo, no evangelismo social, onde tudo pode. E não é bem assim. Sim, você está corretíssima, né? E, assim, a Vanessa que jogou essa bomba para nós outro dia, né? Aí hoje já tentou correr, mas que bom que você trouxe. Mas, assim, já até entrando dentro disso, como é que surgiu essa amizade de vocês? Como é que surgiu essa amizade para vir o Entre Negócios, né? Como que surgiu essa parceria? De onde saiu esse propósito? Foi assim, eu fui convidada, e ela também, para um café aí da tarde, pula essa parte, que ninguém gostou daquele café da tarde horroroso, mas enfim. E aí a gente estava lá no café da tarde, e ela se apresentou, eu me apresentei, só que lá no café da tarde, todo mundo estava brindando com champanhe e tudo, e eu não bebo, né? E aí tinha lá um Guaraná Antártica quente pra caramba. Eu falei, você quer Guaraná Antártica quente? Ela falou, eu quero. A gente não bebia, né? Aí eu falei, então vai ter que ser esse quente mesmo, que esse salgadinho gelado. Aí começamos a conversar ali e eu contei um pouco da minha história pra ela. Ela já me convidou já pro programa dela. Não, Deus já testifica na hora. Isso daí, ó, vai ser parça. E aí eu fui no programa dela, aí depois eu convidei ela para ir eu fui palestrar numa cidade, eu convidei ela, foi eu, meu esposo, minha irmã, uma amiga minha. E aí fez amizade com todo mundo, e aí eu já estava com um pensamento. Eu falei, Vanessa, eu vou abrir meu café, meu negócio que eu quero fazer uma rede de mulheres empreendedoras. Aí ela falou assim, eu quero abrir uma aí também, não foi? Você falou pra mim? Inclusive a gente foi no Outback uma vez ter uma reunião, uma conversa, a gente ficou 2 horas lá. E aí a gente conversou sobre várias outras coisas e isso também foi estreitando os laços, assim, sabe? E aí começou mesmo a nossa amizade, a construção dessa amizade. E aí ela também me fez convites, né? Eu abri o Entre Negócios, aí eu falei, eu preciso, eu não vou ficar sozinha apresentando. Aí eu abri, constituí preços certinho. Já estava com um monte de gente, já. Eu falei, Vanessa, não quer ser apresentadora do Entre Negócios para me ajudar? E ela aceitou de cara. Eu falei, Deus, agindo, eu aceito. E hoje ela me apresenta o Entre Negócios junto comigo. E ela me convidou também pro podcast. Pro podcast também que eu fundei e chamei ela para apresentar junto comigo. E aí eu fiz um convite também, né? Para não ficar... Só ela convida? Só eu recebo. E a gente está trabalhando num projeto também na TV Barueri, para falar entre negócios e fé, exatamente para falar sobre esse assunto. Inclusive, vocês já estão convidados para o nosso programa, porque a gente vai falar de empreendedorismo e fé, porque tem pessoas que acham que não pode misturar. Mas como a gente vai falar de prosperidade sem falar de Deus, não existe. Então a gente vai vir com esse programa para mostrar isso para as pessoas. Tem uma mensagem sobre o áudio. A Vanessa está... O áudio da Vanessa? Está no ambiente. Tá, vamos lá. O áudio da Vanessa tá bom aí? Urbano, tá? Pra referência até daqui na live tá... perfeito, então. Que diz que tá no ambiente. Mas enfim. Tenta Cadê virar o assim, Will, né? Obrigado, Will. Meu marido. Obrigado, Will. Tenta deixar a direção aqui, ó. Você vira aqui, ó. Aqui? Isso. Pra cá? Aqui, ó. Pra cá. Ó, daqui. Eita, segura aí. Segura aí, Vanessa. Isso. Agora vira pra você. Assim.
Podcast é ao vivo. É ao vivo. É ao Então, vivo. Vira ao contrário, acontece. assim, ó. Vira e vi. Licença. Gente, eu não tô conseguindo. Sorry, peraí. Assim. Aí agora você vira assim, ó. Aê. Deixa de direcional. Muito bem. Isso aí. Obrigada, Frederico. Obrigado. Valeu. Por falar no Will, ele apareceu aqui, né? Queria saber de vocês. Pergunta assim que não cala. Eu fico assim maravilhado com as mulheres. Eu fico maravilhado com a minha esposa, Fernanda. Um beijo. E assim, como que vocês conseguem fazer tantas coisas? Geralmente vocês explicam, inclusive lá na TV Aparecida eu estava ouvindo aquelas mulheres empreendedoras falando, mas a gente sempre fica admirado de ouvir. Então eu gostaria que vocês contassem aqui, falassem um pouco de como que vocês lidam com a família, com a casa, o casamento, enfim, todos os negócios, 4 empresas. 4 empresas. Tá? E conta um pouco como conciliar tudo isso. Ministério, de repente, o Eu já vou altar. falando aqui que é o seguinte, Deus fez a gente especial.